Eu quero aqui celebrar o ajuste, o reajuste, a correção, a adequação da tabela do imposto de renda e do aumento real do salário mínimo. São dois fatos, eu diria assim, normais, corriqueiros, mas que fazem 6 anos que nem a tabela do imposto de renda é reajustada e fazem 6 anos que nem o salário mínimo tem um reajuste real. A tabela do imposto de renda foi reajustada em 38,7%. Subiu de 1.903 para 2.640. É pouco? É pouco. Mas antes um pouco do que nada, porque antes não teve nada. E veja a injustiça que se faz no imposto de renda. Com esse ajuste pequeno, 13,7 milhões de brasileiros deixam de pagar imposto de renda. Ou seja, 40% da população que pagava imposto de renda deixa de pagar. Olha o alívio do contribuinte, o que mostra que quem paga imposto de renda nesse país é o pobre, porque com um aumentozinho pequeno de 600, 700 e poucos reais na tabela, 14 milhões, quase 14 milhões de contribuintes deixam de pagar o imposto de renda. Foram 28 meses no governo Temer, presidente Temer, e 48 meses no governo do presidente Bolsonaro, sem reajuste da tabela do imposto de renda. Eu vou dar os números aqui, como cada governo tratou essa questão. Fernando Henrique, no primeiro governo, reajustou em 33%. No segundo governo, em 18%, reajustou a tabela do imposto de renda. O Lula, no primeiro governo, 24%. No segundo governo, 19%. A Dilma, no seu governo, 22%. O Temer, 0%. Bolsonaro, 0%. E agora, no governo do presidente Lula, 38,7%. É uma questão que eu tenho brigado aqui nessa casa com unhas e dentes. Aliás, um dos projetos é da minha autoria. O presidente Lula prometeu que vai reajustar a tabela até chegar a 5 mil reais. E eu vou cobrar. Nós estamos no caminho e eu vou continuar fazendo essa cobrança. A mesma questão, o salário mínimo. Aumento real de 18 reais. É pouco, mas faz 6 anos que não tinha nada. Era 0. Por isso é um avanço. Então estamos celebrando esses ajustes e vou ficar aqui cobrando, mas cobrando muito, que nós possamos ter, especialmente, o reajuste da tabela do imposto de renda, ano a ano, sendo corrigido, porque o contribuinte, em não tendo a tabela corrigida, ele acaba tendo um aumento de imposto indireto, ou seja, não aumenta o imposto, mas quando não corrige a tabela, tu tem que pagar mais imposto, é um aumento de imposto indireto. O contribuinte, o cidadão, o trabalhador, especialmente o assalariado, precisa de um salário digno, especialmente o salário mínimo, que é o que a grande maioria da população recebe, e aqueles que recebem mais do que o mínimo não podem ser logrados com o imposto de renda lá nas alturas, sem atualização da tabela do imposto de renda. Essa é a nossa luta. Muito obrigado.